Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Iniciamos esta sessão que está prevista pela audiência pública 012-013/21/NTT, de acordo com a deliberação 433, de 16 de dezembro de 2021. E considerando também o disposto na Resolução 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Nessa audiência estão previstas sessões presenciais nas seguintes cidades e datas. Já realizada, dia 3 de fevereiro, sessão Brasília. Hoje, dia 7 de fevereiro, estaremos realizando a sessão Cuiabá, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Teremos ainda a sessão Vilhena, dia 9 de fevereiro, das 14 às 18 horas, no Hotel Vison. E sessão Porto Velho, dia 11 de dezembro, das 14 às 18 horas, no Lacordes Hotel. A ANTT fez a divulgação do aviso da audiência no Diário Oficial da União, do dia 17 de 12 de 2021, sessão 3, página 135, e no dia 26 de janeiro de 2022, publicou o comunicado relevante com as informações dos locais e endereço das sessões de Cuiabá, Vilhena e Porto Velho. No Diário Oficial da União, sessão 3, página 108. E retificou, no dia 2 de fevereiro de 2022, a numeração do comunicado relevante e a alteração do local, do endereço e realização da sessão Cuiabá. Diário Oficial da União, seção 3, página 128. Com a palavra, o presidente desta sessão, o senhor Leonardo Cavalcante, dar início aos trabalhos da mesa. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da ANTT, gostaria de saudar os participantes da sessão presencial. Declaro aberta a sessão prevista pelas audiências públicas número 12 e 13 de 2021, que tem como objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas de edital e contrato, ao programa de exploração da rodovia e os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que visam a concessão para a exploração dos lotes Centro-Norte 3 e Centro-Norte 4. O lote Centro-Norte 3 é composto pelas rodovias BR-070, 174 e 364, no estado do Mato Grosso, e BR-174 e 364, no estado de Rondônia, e tendo início na rodovia 364 em Rondônia, do entroncamento com a BR-435 em Rondônia, em Vilhena, Roraima, até a divisa Roraima-Mato Grosso. Rondônia-Mato Grosso, perdão. BR-364, Mato Grosso, da divisa com Rondônia-Mato Grosso, até o entroncamento com a MT-235 em Sapezal, Mato Grosso. BR-174 em Mato Grosso, do entroncamento com a BR-364 em Mato Grosso, em Comodoro, até o entroncamento com a BR-070 em Mato Grosso, em Cárcere, Mato Grosso. BR-070, Mato Grosso, do entroncamento com a BR-174 em Mato Grosso, em Cáceres, Mato Grosso, até o entroncamento com a BR-163, 364, Mato Grosso, em Cuiabá, Mato Grosso. O lote CN5 é composto pela rodovia BR-364, em Rondônia, rodovia BR-364 do entroncamento com a BR-435, em Rondônia, em Vilhena, Rondônia, até o entroncamento com a BR-319, Rondônia, em Porto Velho, Rondônia, e acessos portuários. Meu nome é Leonardo Cavalcante, sou ouvidor substituto da ANTT e fui designado como presidente da sessão para instalar esse ato público. Compondo a mesa comigo estão o presidente da audiência pública, Marcelo Fonseca, o representante do Ministério da Infraestrutura, Stefano Quebô, o representante do BNDES, Henrique Carvalho,
e a representante da Procuradoria Federal junto à NTT, a procuradora Silvia Machado Leão. Essa audiência pública está publicada no site da NTT, www.gov.br/NTT, acesso à informação participação social, onde constam todas as informações e a documentação completa objeto dessa audiência pública. Os procedimentos aplicáveis à sessão presencial estão condicionados ao credenciamento prévio, por meio do formulário disponível no portal da NTT, em acesso à informação, audiência pública número 12 e número 13, e todos os participantes das sessões presenciais deverão anexar o comprovante de esquema vacinal, completo no ato do credenciamento e portá-lo no dia do evento. Caso o comprovante de esquema vacinal não seja apresentado, a inscrição será invalidada. As orientações necessárias para inscrição para manifestação oral estão disponibilizadas no portal da NTT, no endereço de acesso à informação, participação social, audiência pública número 12 e 13, e da forma de participação, a inscrição da audiência de Cuiabá, hoje, dia 7 de 2 de 2022, foi até às 18 horas, dia 3 de fevereiro de 2022, e a divulgação dos inscritos foi feita às 18 horas, dia 4 de fevereiro de 2022. Na audiência pública de Vilhena, em Rondônia, vai acontecer no dia 9 de fevereiro de 2022, o horário para inscrição para manifestação oral é até às 18 horas, dia 7 de fevereiro de 2022, e no dia 8 de fevereiro de 2022, às 18 horas, será feita a divulgação dos inscritos. Sessão Porto Velho, Rondônia, dia 11 de fevereiro de 2022, o horário para inscrição para manifestação oral é até às 18 horas, dia 9 de fevereiro, e a divulgação dos inscritos será feita até às 18 horas, dia 10 de fevereiro. As sessões de Cuiabá, Vilhena e Porto Velho serão filmadas, serão disponibilizadas no canal da NTT no YouTube, e os participantes deverão comparecer aos locais das sessões públicas com 30 minutos de antecedência do início da sessão. O período para o envio de contribuições escritas por meio do site da NTT do participante se encerra no dia 25 de fevereiro de 2022, e não serão recebidas contribuições por escrito durante as sessões presenciais por conta das questões de Covid-19. Para maiores informações sobre a audiência, favor utilizar o e-mail ap012_2021@ntt.gov.br ou ap013_2021@ntt.gov.br. O direito à manifestação oral durante a sessão presencial e virtual estão condicionados ao credenciamento prévio do interessado. E feitos os registros dessas informações, convido o presidente da audiência pública, o senhor Marcelo Fonseca, para fazer a apresentação da proposta. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui hoje, nessa sessão presencial em Cuiabá, todos aqueles que nos acompanham por vídeo, nessa sessão que é gravada e depois disponibilizada no YouTube. O objetivo aqui, como presidente dessa sessão, é fazer uma apresentação para que os senhores tenham um melhor conhecimento do projeto e, a partir daí, possam fazer boas contribuições, né, tanto presencialmente como posteriormente também por meio do nosso sistema participante, que é online, né, e vai permitir, então, até o dia 25, que possam ser feitas as contribuições por escrito. Então, aqui, como já colocado na apresentação inicial do Leonardo, nós estamos apresentando 2 lotes de concessão rodoviária, os lotes CN13 e CN5, que correspondem às audiências públicas número 12 e número 13 de 2021. Primeiramente, fazendo um contexto geral do projeto, esse lote integra um projeto maior em parceria com o BNDES, que é a nossa estruturadora aqui para esses lotes de concessão, de um conjunto de 8.500 quilômetros de rodovias federais, né? E aqui estamos trabalhando especificamente, ali como destacado no mapa, com os lotes, então, do Centro-Norte, mas esses 8.500 quilômetros estão espalhados aí pelo Brasil inteiro, né? Nós temos lotes no Nordeste, no Sul, no Sudeste, né? E também
aqui no Centro-Oeste. O diagnóstico que foi feito inicialmente, né, desse contexto aí de todos esses 8.500 quilômetros, apontaram que 24% dos trechos, né, já tem uma necessidade de ampliação de capacidade, ou seja, hoje já demonstram os estudos técnicos que tem trechos saturados, que você deveria ter tido já uma duplicação, uma terceira faixa, né, aqueles investimentos que mudam a capacidade da rodovia, e 16% deles, né, trazem problemas de acostamento, né, fora do estabelecido pela norma, ou inexistente, ou um acostamento com dimensões inferiores ao necessário, né, que traz a segurança para o usuário conforme a norma. E 40% desses trechos estão em um estado de conservação ou ruim ou péssimo, conforme as pesquisas mais recentes. Então, tudo isso aponta para uma necessidade de se avançar para as concessões, né, aumentando essa carteira de projetos federais. Aqui o programa do Centro-Norte, ele conta com 4 concessões, né, são 4 sistemas rodoviários, compostos aí por diversas rodovias, e aqui apresentamos 2 deles, né, 2 já foram apresentados anteriormente em audiência pública pela NTT, inclusive vindo aqui já ao estado do Mato Grosso. E então aqui esses lotes, né, como pode ser visto na segunda figura, ali no segundo mapa, eles vão trazer então uma extensão de 2.560 quilômetros no total dos 4, né? E aqui a gente vai destacar então os lotes a partir de Cuiabá até Porto Velho, estão fazendo essa origem e destino tão importante aqui para a logística, né, do estado e para a logística da região norte do país. O lote, primeiramente, apresentaremos o lote CN3, que é composto pelas rodovias BR-070, BR-174 e BR-364, ligando Cuiabá, no Mato Grosso, até Vilhena, em Rondônia, 887 quilômetros de extensão. Bom, esse é um trecho que vai receber aqui, num prazo de 30 anos de concessão, 3 bilhões em recursos operacionais, né, são os custos operacionais que são aplicados ao longo de toda a concessão. Nessa rubrica estão os investimentos com a operação da rodovia, o monitoramento da rodovia, aquela conservação mais rotineira, né, o conhecido como tapa-buraco, aqueles investimentos que são para o dia a dia, né, que vão trazer ali, né, o acompanhamento da rodovia e a atenção diária ao usuário que ali vai trafegar. Temos também 3,8 bilhões de investimentos, né, o CAPEX da rodovia, aquele investimento que muda o patamar de qualidade do trecho, que agrega novos equipamentos, novos radares, novos sensores, que coloca as faixas adicionais, né, faz vias laterais, novos viadutos, por exemplo, passarelas. Então, aqui contam dentro dessa rubrica de 3,8 bilhões que serão aplicados. Então, como já foi comentado, é uma extensão de 887 quilômetros, tocando, então, 17 municípios ao longo dessas rodovias aqui. Então, que são a BR-070, partindo de Cuiabá até Cáceres, ali no amarelo. Na sequência, a partir de Cáceres, a BR-174, representada no verde. Temos a BR-364 no Mato Grosso, né, atingindo ali a região de Sapezal. E segue o trecho aqui, né, da BR-364, no extremo do estado do Mato Grosso, chegando ao estado de Rondônia, em Vilhena. Primeiramente, em termos dos investimentos que serão feitos na rodovia, né, do programa todo de investimentos, nós apresentamos aqui os trabalhos iniciais, que são investimentos emergenciais realizados já na partida do contrato de concessão. Então, nos primeiros 2 anos do contrato, são realizados todos esses investimentos que buscam atender problemas de emergência, né, aqueles problemas que geram risco ao usuário, que podem gerar um acidente, que trazem também um grande desconforto à viagem, como os buracos, as trilhas de roda, né, aquilo que é uma patologia de pavimento, por exemplo, ou mesmo algum defeito na sinalização, algum defeito nos bueiros ao longo da rodovia, o que pode causar um alagamento, né, e, portanto, trazer riscos à segurança do usuário. Então, todo o pavimento é tratado nesse sentido, né, os dispositivos, se necessário, já são recuperados, se apresentarem algum defeito nessa fase, né, já são recuperados, e tudo então, recomposto e colocado em condições de funcionamento, mas diante da estrutura atual que existe na rodovia. A partir do 3º ano de concessão,
a gente passa a uma outra fase, uma fase em que você recebe investimentos mais profundos, investimentos de maior vulto já na rodovia. Isso é o que denominamos de fase de recuperação da rodovia, onde então todos os elementos receberão uma intervenção, né, todas as obras de arte especiais, por exemplo, que são as pontes, viadutos, né, ao longo do trecho, recebem alargamento e reforço. Temos também a substituição das camadas de pavimento, né, para que ele tenha sua configuração conforme projeto, batendo todos os indicadores, né, de desempenho relativos ao pavimento em condições ideais, entre outros elementos que são recuperados, né, nesse período aqui. É o mesmo período em que se realiza a questão da implantação dos acostamentos também, né? Nesse período de recuperação se faz a adaptação toda da rodovia para a classe 1A, que é dos padrões mais superiores que nós temos de rodovias do DENIT hoje, né, conforme o manual do DENIT, só ficando atrás da classe especial, né? Então, conforme a característica da pista, se for de pista dupla, classe 1A, de pista simples, classe 1B, né? Mantendo esses padrões de largura mínima de acostamento, de largura mínima conforme essa classe da norma. E aí, então, com esses investimentos, né, se obtém condições de dar longevidade a esse sistema rodoviário para que ele passe, então, a receber os investimentos de manutenção estruturada, que são investimentos só periódicos, né, ao longo do trecho. Então, a cada 3, 4 anos, 5 anos, você tem um prazo de vida útil daqueles elementos que foram ali recuperados e instalados, né, reforçados, alargados, enfim, na fase de recuperação, e aí você faz a manutenção deles, então, periodicamente, até o final do contrato de concessão no 30º ano, para que você nunca tenha, né, nenhuma ocorrência, nenhuma deterioração daquele ativo rodoviário que está ali colocado. Na sequência aqui nós passamos para ampliação e melhorias na rodovia, naquela rubrica de investimentos que comentamos, né? Temos aqui as ampliações de capacidade que são concentradas do 3º ao 8º ano da concessão. A mensagem que fica então é que no primeiro terço da concessão tudo isso já é implementado, né? O usuário não vai aguardar os 30 anos e sim o início do contrato, nos primeiros anos ali da concessão já se começa nesses investimentos que são concluídos até o 8º ano. 919 milhões contam aqui, né, como ampliações de capacidade e nós destacamos 39 quilômetros de duplicações que estão marcadas ali nas extremidades do trecho, né, elas estão nas chegadas ali a Vilhena e a Várzea Grande, aqui na saída de Cuiabá, e temos 280 quilômetros de terceiras faixas. E essas são espalhadas ao longo de todo o trecho, é um trecho que, pelos estudos de capacidade, ele não demanda investimentos de duplicação em todo ele, né, se faz essa análise de gatilhos de ampliação, conforme a saturação da rodovia, né, normalmente em 50 horas no ano, é o critério técnico que se utiliza, e isso indica que não há necessidade de duplicação, contudo, há necessidade de se ampliar para a terceira 3 faixas, né, em alguns trechos, normalmente em trechos de aclives, onde você tem o tráfego mais pesado retendo os demais veículos, né, pelas suas questões de potência e impedindo ultrapassagem. Aqui, então, a gente dispõe dessas terceiras faixas para você garantir essa fluidez e evitar essas retenções de tráfego, né? Então, além de todo o acostamento, que também dá uma outra condição de capacidade e segurança ao trecho, aqui são implementados, então, esses investimentos de ampliação. Um destaque aqui para as duplicações, né, nas chegadas a Vilhena e Várzea Grande, como nós comentamos. Também a implantação de 3 passarelas em Vilhena e uma em Várzea Grande. Isso é o tratamento comum quando se tem as duplicações, né? A partir da introdução da duplicação, você tem um impedimento para a transposição da rodovia pelo pedestre, que em pista simples não seria efetivo, porque ele facilmente cruza, né, a pista simples, mas em pistas duplicadas se trata então também com a implantação de passarelas, né, e com dispositivos também. A travessia urbana de Vilhena, aqui, por exemplo, contará com melhorias nas marginais, né? Então haverá um tratamento das vias marginais, são aquelas vias laterais que segregam o fluxo de longo curso do fluxo local. Então vai receber ali um grande tratamento, visto que Vilhena é bastante interceptada, né, no seu núcleo urbano ali pela rodovia. Então a gente tem no mapa ali a ilustração de onde vão estar esses investimentos, as melhorias nas marginais em vermelho e as passarelas ali marcadas no símbolo em amarelo.
Em grandes números, já trazendo aqui o que já foi dito, 39 quilômetros de duplicações, 280 quilômetros de terceiras faixas, nós adicionamos então a menção a 84 dispositivos e interseções que serão remodelados ou implantados, novos dispositivos, 7 quilômetros de vias marginais que serão pavimentadas, numa situação que ocorre aqui na região, de terem sido implantadas, muitas vezes pela prefeitura local, aquelas vias que não têm pavimento e têm problemas de acesso até com a via principal, então a gente pavimenta elas, dá a devida condição de acesso conforme a norma, com as faixas de aceleração e desaceleração. Temos aqui também, nos núcleos urbanos, as travessias, temos 13 travessias em nível e 4 passarelas para pedestres sendo implantadas, 4 obras de arte especiais que serão ou ampliadas ou feitas novas ao longo do trecho, 5,3 quilômetros de novas vias marginais e 4 pontos de parada para caminhoneiros, atendendo à lei dos caminhoneiros de 2015, que estabelece que você tenha, periodicamente na rodovia, esses pontos em que o caminhoneiro possa descansar, possa ter acesso a um estacionamento. Então, toda essa infraestrutura ela vai estar aqui dentro do pacote da concessão. A cada aproximadamente 200 quilômetros, o caminhoneiro vai ter esse ponto onde ele pode dormir, pode estacionar gratuitamente o seu veículo. Tem um espaço também, uma edificação com espaço para descanso, conta com banheiros, chuveiros, inclusive sinal de internet. Em volta desse espaço, a concessionária ainda pode ofertar, aí com custo, outros serviços como lanchonete, restaurante, hotel, borracharia, enfim, outras questões que podem ser interessantes para aquele público que utiliza o ponto de parada de caminhoneiros. Na sequência aqui nós trazemos alguns investimentos dedicados à segurança da via, que introduzem esse conceito de rodovias que perdoam, que é um conceito trazido pela aplicação da metodologia do IRAP. A metodologia do IRAP ela é uma metodologia que ela faz um mapeamento de todo o trecho rodoviário por meio de um equipamento, quilômetro a quilômetro. Ele vai documentando tudo que existe na rodovia e nas margens da rodovia, de forma a identificar ali pontos de risco para o usuário, pontos que poderiam transformar um acidente simples em um acidente grave. E por isso o conceito de rodovias que perdoam, de que se o usuário tiver algum descuido, se tiver algum problema, uma intercorrência que leve a um acidente, que essa intercorrência não gere um resultado com um acidente grave ou um acidente com vítimas fatais, que é justamente o ponto em que a NTT procura sempre atuar de forma mais veemente, de forma mais assertiva, na redução dos acidentes, inclusive coletando aí dados bem interessantes em termos de redução de acidentes nas rodovias concedidas, sob gestão da NTT. E aqui a ideia então é, a partir dessa classificação, dessa análise, gerar um programa de microinvestimentos, investimentos bastante pontuais, que vão fazendo então a remoção desses obstáculos, colocando, por exemplo, áreas de escape, onde antes havia uma defensa, como na imagem que está aqui mostrada, retirando, por exemplo, árvores, pedras, obstáculos às margens da rodovia, instalando barreiras rígidas, barreiras de concreto, que vão evitar, então, como um acidente que poderia ser por meio de uma barreira de menor proteção, uma defensa metálica que permite que veículos pesados transponham para o outro lado da rodovia. Você coloca então uma barreira rígida ali que tem a capacidade de retenção de veículos desse porte. Então, investimentos desse tipo já estão previstos aqui dentro do programa. Eles são feitos em paralelo com os investimentos de recuperação ali que nós mostramos do 3º ao 8º ano, e vão então colocar a rodovia num patamar diferente de segurança. Aqui é a estimativa que nós temos, de como nós vamos chegar após a implementação desses microinvestimentos, associados naturalmente com os grandes investimentos, os investimentos de capacidade. Nós temos aqui uma situação atual, que mostra uma rodovia com níveis de 1 estrela. O IRAP ele traz essa classificação de 1 a 5 estrelas, de acordo justamente com a criticidade em termos de segurança, sendo 1 estrela a pior situação e 5 estrelas a melhor em termos de segurança. E aqui então nós tínhamos trechos com 1 estrela na BR-070, toda ela nessa condição, muitos trechos em 2 estrelas, trechos em alguns poucos trechos em 3 estrelas, majoritariamente então em 2 e 1 estrela ao longo de todo o sistema rodoviário. O
Com os microinvestimentos, a gente passa então por uma configuração que vai ter aqui trechos com 5 estrelas, que sobretudo na BR-070 e na BR-364, e também todo o restante na BR-174, BR-364, Mato Grosso, também uma participação importante de 3 estrelas e 4 estrelas. Acima de 3 estrelas, a rodovia pode ser considerada de média a boa, né? Boa, excelente, com 5 estrelas em termos de segurança. Então, isso é garantido já ao final do programa de recuperação, e o sistema que a gente usa, né, para identificar qual nível de estrelas vai ser atingido é de acordo com os trechos que têm um programa mais intensivo em obras e os que não têm. Aqueles que têm um programa intensivo em obras, que já vão estar recebendo diversos outros investimentos, a gente consegue chegar com esses microinvestimentos até o nível 4 de estrelas. E aqueles outros trechos, né, mesmo que não tenham esses grandes investimentos, que não vão ser tão atacados, né, intervidos, você vai ter então um tratamento ainda de microinvestimentos que vai chegar no mínimo 3 estrelas, né? E alguns até mais, mas o que a gente consegue garantir contratualmente, com um custo razoável, então esse nível, né, que não é inferior a 3 estrelas. Operação, na sequência, atendimento aos usuários, outra dimensão importante do nosso contrato. Então, além de todos os investimentos na própria infraestrutura, nós temos aqui um atendimento que é reconhecido, né, por todos que atuam ali na rodovia, que utilizam a rodovia na sua logística, tanto de serviços médicos como de serviços mecânicos, né, toda a atenção da concessionária. Aqui nós temos, conforme o tráfego da rodovia, o que nós consideramos um padrão B, de atendimento. Hoje a NTT ela faz uma diferenciação, né, uma segmentação de acordo com a característica da rodovia, buscando o serviço mais customizado possível para o usuário. E isso representa, então, nos diversos trechos aí mostrados, uma operação controlada por meio de um CCO, né, o Centro de Controle Operacional, de onde a concessionária monitora os trechos da rodovia, conta com diversos equipamentos espalhados ao longo do trecho. Inclusive, nós destacamos aqui no sistema de pesagem em movimento, as câmeras em pontos críticos, nesse caso aqui do padrão B, as câmeras com detecção automática de incidentes, que é um equipamento que faz diante de uma leitura da via, né, e diante de comportamentos não previstos, anormais da rodovia, como um veículo trafegando em baixa velocidade ou cruzando as pistas da rodovia, faz a indicação automática desse potencial incidente, né? E aí a concessionária pode disparar os seus atendimentos, né, de forma mais precisa, fazendo ali, né, uma dedicação maior a esses pontos. A concessionária conta também com atendimento 0800, né, em que ela pode receber ligações diretamente dos usuários. São dispostos ao longo da rodovia os serviços de atendimento ao usuário, que são os SAUs, dirigidos ali a veículos leves, né, usuários de veículos leves, onde o usuário pode parar, pode eventualmente descansar, tem orientações, tem água à disposição. E dali também são disparados os atendimentos ao longo do trecho. As ambulâncias aqui terão um tempo de atendimento de 20 minutos, o guincho leve de 60 minutos e os guinchos pesados de 90 minutos. Partindo aqui para a parte de tarifação, então, diante de todos esses investimentos, né, e custos operacionais que foram previstos, isso é jogado no modelo econômico-financeiro e, para que isso seja custeado ao longo do tempo, é estabelecida uma tarifa de pedágio cobrada, né, por valor quilométrico, né, que é multiplicado pela extensão de cobertura de cada uma das praças. Isso é bem relevante aqui nesse caso, porque nós temos praças com uma quilometragem bem elevada, ali na BR-174, sobretudo, né? E aí, então, são gerados esses valores de tarifa, que representam, então, a cobertura de toda a praça de pedágio que o veículo transpõe. Então, temos ali valores, né, que vão oscilar de R$ 6,67 em Comodoro até R$ 19,45 nas praças ali de Cáceres, Porto Espiridião e Nova Lacerda. E aqui nós apresentamos também os descontos que o usuário vai ter direito, né, nesse novo contrato. São inovações dos contratos da NTT. Esses descontos não estavam à disposição em concessões anteriores, de etapas anteriores. Então, a gente já apresenta aqui. É o desconto o básico de tarifa, né, o desconto pelo uso da tag, do pagamento automático, pelos veículos que aderirem a esse meio de pagamento, que é um desconto para todas as categorias de veículo de 5%. Então, as tarifas que
vemos ali na segunda coluna, elas têm já esse desconto aplicado. E um novo desconto, que é o desconto de usuário frequente, que é um desconto progressivo, que reduz a tarifa a cada uma das passagens ao longo de um mês. Então, ele é cumulativo, né? Ele vai reduzindo progressivamente a cada nova passagem, e com uma média aqui de 30 passagens no mês, a tarifa cai de uma forma proporcional à viagem mais frequente daquela região, né, daquela praça de pedágio. Que normalmente são viagens que não cobrem a extensão toda da praça de pedágio, né? Então, às vezes temos ali praças com 120 quilômetros, por exemplo, de cobertura, e o usuário usa 30 só quilômetros, e aquele é o usuário mais frequente daquela praça de pedágio. Dessa forma, calculamos, né, a tarifa proporcionalmente, que nesse exemplo aí seria de 1/4 do valor da face da tarifa de pedágio. Então, na média das 30 passagens no mês, o usuário vai pagar proporcionalmente a essa viagem mais recorrente, que é, né, esse conceito de usuário frequente. Esse é um desconto dirigido a usuários de veículos leves, né, então as categorias aplicáveis a veículos leves, e faz com que as tarifas possam chegar então a valores bastante inferiores, né, como 1,89 em Vilhena, e chegando aqui na tarifa mais alta, 14,96 em Porto Esperidião. Esses valores todos, né, eles estão sujeitos ainda ao desconto do leilão. Essas são tarifas, né, de edital, tarifas teto, que depois receberão ainda um desconto que está sendo ainda calibrado pela agência, que tem normalmente nas nossas concessões ficado entre 15% e 20% de desconto ainda. Então a gente pode já esperar aqui, né, diante do nosso histórico, que seja aplicado ainda um desconto dessa ordem sobre esses valores aqui apresentados. Aqui um slide que explica um pouco melhor a questão do DUF. Então, uma sistemática que já é adotada em vários países no exterior, né, de redução progressiva da tarifa de pedágio, né, até a 30ª viagem. Lembrando que depois da 30ª viagem, 31ª em diante, a tarifa fica no menor nível possível. Então, se o usuário continua trafegando, aquela média, inclusive, ela pode ainda cair, né, se houver mais de uma passagem, né, diária, né, na média aí do mês. Passando então aqui para o segundo lote, o lote CN5, composto pela BR-364 Rondônia, de Porto Velho a Vilhena, 729 quilômetros de extensão, que receberá então a aplicação de recursos para as questões operacionais de 3,2 bilhões, investimentos de 4 bilhões, num prazo então de 30 anos, atingindo aí 18 municípios ao longo do trecho. É um trecho que de forma transversal ali cruza todo o estado, né, de Rondônia, né, tocando ali importantes cidades como Vilhena, Ji-Paraná, Ariquemes, chegando então à capital Porto Velho. Da mesma forma como apresentado no primeiro trecho, nós temos aqui os trabalhos iniciais, a recuperação e a manutenção estruturada, num programa um pouco diferente. Aqui os trabalhos iniciais, dada a característica dessa rodovia, eles são feitos todos no primeiro ano. Então, todos os problemas emergenciais já são aqui eliminados, né, colocando a rodovia num padrão de rodovia concedida e iniciando, então, os investimentos de recuperação, que, como nós comentamos, recompõem as características originais de projeto dessa rodovia, fazendo toda a recuperação estrutural da sua pista e todos os dispositivos envolvidos, né, então, até o 5º ano. E, na sequência, então, segue a manutenção estruturada do trecho. Em termos de ampliação e melhorias, aqui temos ampliações concentradas da mesma forma como no primeiro lote, do 3º ao 8º ano. Aproximadamente 1 bilhão estão nessa rubrica de ampliação de capacidade. E dentre esses investimentos, nós destacamos aqui 113 quilômetros de duplicações, que são os trechos em amarelo ali no mapa, né? Então, próximos ali, né, ao centro do trecho, nas regiões ali de Ji-Paraná, Jaru, Presidente Médici, onde se constata então um tráfego maior, né, uma característica que exige maiores investimentos de ampliação de capacidade, mas ao longo do trecho contamos também com as terceiras faixas, são 194 quilômetros que cobrem então todos os demais pontos que demandam essa ampliação de capacidade da rodovia. Aqui, no caso do lote CN5, as duplicações são concentradas entre Presidente Médici e Jaru, como comentamos, né, no mapa anterior.
E contamos aqui também com a implantação de terceira faixa no contorno de Ji-Paraná. Temos aqui ali em vermelho as terceiras faixas que serão implementadas, além, né, de tratamento das travessias urbanas, e aqui nós destacamos a implementação de marginais, além da duplicação em Ouro Preto do Oeste, né, uma das importantes travessias do trecho, aqui recebe também esse tratamento com marginais, né, com a segregação do tráfego de longo curso do tráfego local. Esse lote conta também com a implantação em pista pavimentada de contorno na região de Porto Velho e de um acesso ao novo porto, né? Então temos tanto um primeiro contorno ali que pode ser visto como essa primeira derivação em vermelho ali, né, que se dirige às margens do rio ali, né, nas proximidades já da mancha urbana, e temos também um outro contorno, né, que na verdade é o acesso aos novos terminais do porto, né, que vai ali para a parte superior da figura ali no mapa, né, que vai acessar então novos terminais portuários, terminais privados, que foram recentemente instalados ali naquela região, né. Então a configuração do porto de Porto Velho, existe uma ideia de novo porto de Porto Velho ali naquela região, por meio desses novos terminais. Então, toda essa implantação é feita em classe 1B, ou seja, pista simples, né, já pavimentado, e você tem também a previsão de interseções, né, juntamente com essa implantação. Então, 2 interseções do tipo trombeta e 2 rotatórias alongadas. Para a travessia urbana, aqui de Porto Velho, estão previstas 3 passarelas e também 2 passagens em nível que estão destacadas ali na figura, né, em Porto Velho. Investimentos em grandes números, aqui são 113 quilômetros de duplicações, 194 quilômetros de terceiras faixas, 64 dispositivos e interseções novos e remodelados, 6 quilômetros de vias marginais, 20 passarelas e 7 travessias em nível para pedestres, 22 obras de arte especiais implantadas ou ampliações de existentes, o contorno norte de Porto Velho, que nós mostramos com acesso ao porto, de 42 quilômetros, e 3 pontos de parada de caminhoneiros, né, com as mesmas funções já explicadas para o primeiro lote. Em termos de investimentos de IRAP, aqui os investimentos de segurança, temos um lote hoje que tem ali 2 estrelas, 3 estrelas, né, alguns pequenos trechos com 4 e 5, mas majoritariamente os níveis inferiores, né, da classificação IRAP. E vamos chegar então a uma distribuição que tem majoritariamente 4 estrelas, né, ali no amarelo, complementado com trechos de 3 e 5 estrelas, né, com a mesma regra do outro lote que nós falamos, de 4 estrelas para as regiões onde você tem a intervenção de obras de ampliação de capacidade e um mínimo de 3 estrelas para os demais trechos que recebem toda a recuperação. Em termos de operação e atendimento ao usuário, aqui é um outro padrão, o padrão A de atendimento, que tem algumas diferenças em relação ao padrão B, mas no seu sistema geral é bastante similar, né, com o CCO, o Centro de Controle Operacional, atuando, seus operadores monitorando todo o trecho, sistemas de pesagem em movimento, e aqui uma diferença que ele tem 100% de cobertura das câmeras. Diferentemente do outro trecho, que trazia câmeras em pontos críticos, pontos de acidentes, pontos que trazem ali algum histórico já, né, de ocorrências, aqui não, aqui é uma cobertura integral da rodovia, sem pontos cegos, né, nesse padrão. E também temos os detectores automáticos de incidentes, o DAI, né, com as funcionalidades de assessorar os operadores da rodovia. Além, né, desses equipamentos, aqui também como novidade em relação ao outro padrão apresentado, nós temos o sinal de Wi-Fi, né, a possibilidade de comunicação wireless com a operadora, e também um aplicativo, né, que pode permitir esses contatos conectando por meio desse sistema de Wi-Fi. Os atendimentos aqui, né, disparados ali dos SAUs, eles têm um tempo menor de atendimento, de 15 minutos para ambulância,
40 minutos para guinchos leves e 75 minutos para guinchos pesados. E aqui explicando um pouco a diferenciação no padrão A para o padrão B, basicamente é o volume de tráfego da rodovia. Rodovias que têm um volume maior de tráfego atingem uma capacidade que é necessário você ter uma maior vigilância, né, sobre a rodovia, que você tenha mais serviços ali à disposição, mais facilidade de comunicação do usuário e tem naturalmente uma capacidade de suportar esses investimentos em termos de receita, né, derivada dessa demanda. Então a gente faz essa diferenciação por padrão e aqui nesse caso do lote da 364 Rondônia houve essa classificação em padrão A. Praças de pedágio. As praças de pedágio aqui tem uma tarifa teto que varia de R$ 13,69 em Porto Velho até R$ 20,35 em Alto Paraíso. Com os respectivos descontos, essas tarifas caem, né, 5% com o DBT e mais os descontos de usuário frequente, podendo chegar então, conforme as tarifas de leilão, né, aplicado o DUF, a um nível aí de R$ 13,14 em Porto Velho e ao nível de R$ 17,30 em Alto Paraíso. Naturalmente aqui também se aplicam os deságios do leilão, né, então esperados entre 15% a 20%, ainda a ser definido pela NTT. Em termos de destaques gerais, aqui nós falamos um pouco do modelo regulatório aplicável a esses lotes. Primeiramente, a ideia de um leilão seguro, um leilão que tem uma limitação em termos de deságio possível a ser praticado, né? Então, o critério de menor tarifa ele é combinado com um critério de desempate em termos de lance, né, uma oferta de recursos que são divididos 50% como outorga ao poder concedente e 50% em recursos vinculados ao projeto, que são depositados em uma conta do projeto. Então, isso foi diante do aprendizado da NTT ao longo das suas concessões, a própria experiência em outros estados, experiência internacional, a literatura indicando que um leilão com menor tarifa, ele tem uma alta probabilidade de você ter renegociações posteriores, ter dificuldades nas entregas. Então aqui a gente passou a um modelo, nós chamamos de modelo híbrido de leilão, que combina esses dois critérios de menor tarifa com o aporte de recursos, né? Justamente por esse aporte de recursos é que se obtém um comprometimento da própria concessionária, do seu grupo de acionistas, né, maior com o projeto. Esses recursos vinculados que começam a ser captados ali no leilão e depois também com uma alíquota, aqui nesse caso de 3% sobre a receita da tarifa de pedágio, vão formar também um colchão de liquidez para o projeto, né? Um colchão de recursos que fica ali à disposição para ser utilizado para eventuais dificuldades futuras, né, como processos de reequilíbrio, para a inclusão de novos investimentos também, e podem ainda ser revertidos à modicidade tarifária. Com esse colchão de recursos, nós esperamos obter aí uma grande estabilidade tarifária ao longo do tempo. Diferentemente do histórico, em que muitas vezes as tarifas subiam mais que a inflação, aqui a ideia é que você tenha uma estabilidade e o usuário realmente só perceba os aumentos em termos de reajuste monetário, né, da própria inflação, e não revisões do contrato, porque essas revisões podem ser absorvidas por meio desses recursos vinculados ao projeto, né? Então, é uma modelagem que traz esse perfil de estabilidade e uma modelagem que se preocupou muito em atrair novos investidores também para o projeto. Então, temos regras de extinção antecipada, que não existiam anteriormente, a possibilidade de um acordo tripartite, né, que envolve os financiadores do projeto, a mitigação do risco cambial, entre outros ajustes que vão retirar algumas barreiras de entrada para novos investidores, né, e com isso ampliar a competição, inclusive uma competição com maior qualidade, com aqueles players que estão realmente interessados em fazer um bom trabalho ali, de entregar resultados diante desses novos instrumentos contratuais. É uma tarifa que tem esse perfil também de tarifa justa, né, aplicados os descontos, o DBT e o DUF, então eles procuram justamente trazer economias ao usuário e economias ao usuário que realmente usa o trecho, né, o usuário que usa proporcionalmente, né, vai pagar proporcionalmente aquilo que ele utiliza da capacidade do sistema rodoviário.
Em termos de incentivos, temos aqui um importante instrumento de reclassificação tarifária para a conclusão dos investimentos, né, que hoje no modelo da NTT ele está aplicado às duplicações, e estamos estudando também estender esse incentivo, né, tarifário à conclusão de outros investimentos que são importantes aqui nesse caso, como as terceiras faixas, que foram mostradas ali na apresentação. Então, esse incentivo ele busca justamente alinhar os interesses da concessionária em ter a possibilidade de cobrar a tarifa cheia e do usuário de somente pagar a tarifa cheia de pedágio quando ele tem todos os investimentos já feitos, né? Então, quando ele está usufruindo dessa infraestrutura. Então, o contrato conta também com essas questões e para que a NTT possa realizar a sua fiscalização de forma mais adequada, temos também a certificação de projetos, obras e parâmetros de desempenho, que é feito aqui por meio de organismos de inspeção acreditados pelo Inmetro, ou seja, que recebem a chancela do Inmetro por meio da acreditação para a prestação de um serviço de avaliação por meio da emissão de certificados, né, sobre aquilo que é entregue pela concessionária. Isso acaba por desonerar, sobretudo, a fiscalização da agência, né, de aspectos menores do dia a dia e permite que a agência foque mais nos aspectos de relevância do contrato, na sua regulação, entre outros elementos que são fundamentais para o seu bom andamento. Resolução de controvérsias, recebeu aqui, nesse novo modelo, um novo tratamento, detalhando melhor as regras relativas à arbitragem, que hoje já é uma alternativa bastante aplicada nos nossos contratos, né? Então, que a agência vem evoluindo nesse sentido, evitando as disputas na justiça e podendo garantir, então, uma maior especialização dessas decisões, né, por meio dos árbitros, que normalmente são muito mais especializados que os juízes, né, no caso de concessões. E temos também aqui o Instituto do Dispute Board, que é um comitê, mas para a resolução de disputas mais técnicas, né, diferentemente da arbitragem, que pega toda a gama de entendimento jurídico, o Dispute Board vai ser voltado para questões do dia a dia, de obra, né, aquelas questões que demandam uma visão mais especializada. Mas funciona também como um comitê, mas um comitê que ele é prévio à decisão da NTT e dessa forma atua como uma recomendação, basando, subsidiando melhor a decisão da agência. Em termos de sustentabilidade, o contrato conta também com elevados padrões de desempenho socioambientais, em linha com diversos princípios internacionais, princípios do Equador. Temos também a previsão do carbono zero, que é um programa que exige que a concessionária faça toda a compensação das suas emissões de carbono, né, por meio de plantio compensatório, compra de créditos de carbono, né, entre outros instrumentos que podem ser utilizados para essa função. Então, ao final dessa compensação, tem-se a obrigação de ter uma emissão zero de carbono pela concessionária. Em termos de inovações para esse conjunto de contratos do BNDES, aplicável aqui aos lotes do Centro-Norte, nós fizemos a grande reformulação do capítulo de penalidades do contrato. Então, primeiramente com a reformulação de toda a tabela de penalidades, em que se fez então a inserção de itens mais específicos em relação às obrigações previstas no PER, né, o que antes era agregado, né, vários itens agregados num só, e aqui agora nós temos eles, na maior parte das vezes, mais desagregados aqui, né, diante de uma reavaliação que foi feita pela agência. A introdução de marcos também de início de projeto, né, tínhamos somente antes os marcos de conclusão, conforme o PER, né, o Programa de Exploração da Rodovia, e agora temos também o marco de início que se dá com o desenvolvimento dos projetos, que é uma novidade, né, então passamos a acompanhar a entrega desde os seus atos mais preparatórios, lá no início, quando é autorizado o início das obras, né, com a não objeção da agência em relação ao projeto entregue. E aí se tem então já uma possibilidade de fazer uma sanção à concessionária caso não atue conforme o cronograma estabelecido no contrato, né, e contar a partir de aí então multas moratórias, que vão ter aqui também uma novidade, uma limitação nessa contagem, né, temos a partir da infração inicial uma multa que é 10% do valor da obrigação em que ela está lastreada, e a partir daí, com a multa moratória, nós podemos atingir 4 vezes o valor dessa multa inicial,
atingindo então 50% da obrigação, né, que é o fato gerador ali daquela penalidade, até o momento que então ela é paralisada, né, e são tomadas então outras medidas contratuais para que seja saneada a questão, que podem envolver inclusive a caducidade do contrato posteriormente. Aqui também uma possibilidade, né, diante das penalidades, de que a concessionária reconheça que cometeu a infração e tenha descontos sobre o pagamento da multa. 40% de desconto se ela fizer isso antes da apresentação de defesa prévia, bem no início do processo, e 20% caso ela apresente a defesa prévia, mas abra mão da interposição de recurso, né? E após, então, o recurso, não há mais descontos e ela paga o valor integral pela multa. Contudo, esse pagamento da multa, né, ele tem uma possibilidade aqui por dentro do contrato, né, uma possibilidade por meio das próprias contas da concessão. Então, nós comentamos lá que haviam esses recursos vinculados, que ficavam dentro das contas da concessão. Nós teríamos também, nesse sistema de contas, uma conta de penalidades, uma conta que retém valores da tarifa de pedágio para o pagamento de multas. Então, aqui, para que a concessionária não se exima da necessidade de pagamento, né, é deduzido diretamente dessa receita que é capturada pelas contas da concessão, lembrando que toda a receita da concessionária precisa entrar pelas contas da concessão, por uma conta centralizadora de recursos. Então, havendo penalidades, né, dadas à concessionária, a NTT pode reter esses valores e aplicar, né, fazer o pagamento desses valores por meio da transferência dessas contas da concessão para a conta única do Tesouro, né, que é a destinação de multas, né, aplicadas à concessionária. E aí nós utilizamos aqui o que nós chamamos de notificação de compensação de multa, isso sempre que transcorrerem todas as etapas né, de recursos, né, somente com o trânsito em julgado administrativo, né, quando não há mais nenhuma possibilidade de recursos administrativos à NTT. Passando então ao cronograma do projeto, nós temos aqui o fim do período de contribuições, no dia 25 de fevereiro, às 18 horas, por meio do nosso sistema participante. E, na sequência, as respostas à audiência pública e os ajustes correspondentes nos estudos. Estão previstos para o segundo trimestre de 2022. A partir daí, se elabora o plano de outorga, que é submetido ao MINFRA, para sua aprovação, previsto ainda para o segundo trimestre, para que esse projeto seja submetido, então, ao Tribunal de Contas da União. Temos aqui a previsão de aprovação no TCU no terceiro trimestre, e ato seguinte, né, com o atendimento das recomendações e determinações do tribunal, a previsão de publicação dentro do terceiro trimestre também de 2022. E com o prazo recomendado de aproximadamente 100 dias para o leilão, né, entre o edital e a realização do leilão, nós temos uma resultante aqui, que é o leilão previsto para o quarto trimestre de 2022, com assinatura de contrato no trimestre seguinte, já em 2023, até o final do primeiro trimestre. No contrato há uma previsão de 30 dias para a assunção da rodovia e a partir daí, então, os usuários passam a ter os efeitos dos serviços prestados pela concessionária. Então, é isso que tínhamos para apresentar. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Agradeço, Marcelo Fonseca, pela apresentação. Dando prosseguimento aos trabalhos, vamos dar início agora às manifestações orais. Gostaria de pedir que, quando chamado, se identificar com o nome completo, e, se for o caso, o nome da empresa ou entidade que está representando. Só temos um inscrito até o momento, então gostaria de chamar o senhor Leonardo Oliveira Ribeiro. No púlpito, por favor. Boa tarde. Me chamo Leonardo Oliveira, fazemos parte do gabinete do senador Wellington Fagundes e, como o senador não pode estar presente, nos encaminhou
para a gente poder... vou ler um ofício que foi encaminhado do próprio senador Gabinete para aí. O senador sempre foi um político, sempre foi os mandatos que exerceu como federal e senador, sempre preocupado e trabalhando pela infraestrutura do Estado do Mato Grosso. Então, conhece muito bem e tem algumas sugestões para a NTT. Então, para resumir, através do ofício, ele passa algumas sugestões, que eu vou ler algumas delas, iniciando pela BR-070. Ele pede que seja olhada a adequação da interseção do Trevo do Largato, entroncamento com a Avenida Júlio Campos, Rodovia dos Imigrantes, que encontra a BR-163 e 364 e a BR-070, e a Rodovia Mar Andreassa, com a implantação de viadutos e iluminação pública. Duplicação do segmento entre o Trevo do Largato e o entroncamento da MT-060 para Livramento e Poconé, com a implantação de vias marginais e iluminação. Implantação do contorno ligando o entroncamento da MT-060 ao Rodoanel de Cuiabá, que é uma obra nova também agora. Interseção em 2 níveis no entroncamento da MT-060 e melhoria nas interseções entre MT-456, 452 e 45. Implantação das terceiras faixas na correção de raios da curva, alargamento de acostamento para 3,0 metros, com a eliminação do degrau entre a pista em todo o segmento, com ênfase na serra que antecede o posto 120, ou multivia ou até duplicação. Duplicação com a implantação de vias marginais, passarelas e pedestres, iluminação na localidade da Nova Cáceres, que é a Vila Assentamento da Sadia. Duplicação da Serra Mangaval, que é essa de extrema importância, com implantação de variante. E adequação da travessia urbana de Cáceres, desde o centro de atendimento ao turista na entrada, até o entroncamento do segmento da BR-070, Teira Brasil-Bolívia. Essas são algumas das sugestões que o senador encaminhou via ofício, que já está até protocolado. E também tem um ponto que o senador pediu para que ele dá uma sugestão. Primeiro, aplicar ao modelo híbrido que está previsto no estudo da NTT e do Ministério da Infraestrutura para a realização do leilão da BR-070, 174, 364, MT, Rondônia, o mecanismo de aplicação e destino dos recursos arrecadados em outorga, semelhante ao apresentado na proposta de emenda constitucional número 1/2021, da autoria do próprio senador. Assim, nesse leilão público de concessão, os recursos arrecadados por outorga para a privatização dessas rodovias devem ser aplicados 100% nas obras de melhorias da rodovia, o que viabiliza recursos para a execução da segunda sugestão apresentada abaixo. Ao invés de destinar 50% para o Tesouro Nacional e 50% para uma conta vinculada à rodovia. Segunda sugestão é modificar o plano de exploração rodoviário PER, que compreende, nessa audiência pública, para incluir serviços e obras a serem realizados, que foi o que a gente colocou algumas delas aqui. Então, em resumo, um ofício onde a preocupação do senador encaminhando as sugestões à NTT, que serão vistas pelos senhores, pelos responsáveis, e que é a preocupação dele com essa obra. Então, é isso que a gente deixa, essas sugestões via ofício, e que o senador agradece por mais uma obra, mais uma concessão do Estado do Mato Grosso. Obrigado a todos. Agradeço o senhor Leonardo Oliveira Ribeiro pela contribuição. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar. Passar a palavra à mesa que vai comentar a contribuição. Realmente, senhor Leonardo, agradecemos a contribuição. Inclusive representando o senador Wellington Fagundes, que tem sido bastante presente aí nos nossos debates da logística, né, do Estado e da região. Recebemos também contribuições nas audiências que fizemos aí nas últimas 2 semanas também, né, do trecho CN1 e CN2.
E aqui, novamente, né, então, nos trechos CN13 e CN5, registro aqui, então, os investimentos mencionados, né, Trevo do Lagarto, contorno chegando a Cuiabá, enfim, entre outros, né, adequação da travessia de Cáceres, que ficam aqui para registro, então, para que nós possamos depois fazer um refinamento desses pontos que foram mencionados. Esse é o nosso procedimento aqui nas audiências públicas, né? A audiência, inclusive, ela tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de você pegar ali aquilo que não foi capturado pelo tratamento dado em campo, né? Pelas análises de campo realizadas pelos nossos técnicos, que possam ser, então, analisados ali com refinamento maior, para que a gente identifique esses pontos que demandam investimentos e, porventura, não foram identificados inicialmente, né? Então, a gente registra aqui. Depois isso vai ser passado ao BNDES, né, que vai fazer essa avaliação mais pormenorizada de cada um desses itens. Falar também aqui do modelo híbrido, né, uma questão do cunho regulatório. Esse é um modelo, como nós comentamos, aí, que nós acreditamos muito por trazer maior segurança para o contrato, né, posteriormente para a implementação do projeto. E, em alguns casos, nós flexibilizamos a regra dos 50% para outorga e 50% para recursos vinculados. Já fizemos isso, por exemplo, na BR-153, né, que mostrou ali no refinamento do projeto que demandava mais recursos do que somente a metade do lance, né? E aí fizemos uma distribuição de 75% para recursos vinculados e 25% para outorga. Existem algumas limitações para usar 100% nesse modelo, né, dos recursos do lance como recursos vinculados revertidos para o projeto. O primeiro deles é um critério legal que nós temos hoje, né? Hoje o critério é ou menor tarifa, ou maior outorga, ou a combinação deles, né? As possibilidades que a gente tem para usar aqui. Então, assim, mesmo que tenha que se deixar um percentual pequeno, alguma coisa para a combinação desses critérios de leilão ainda tem que ser deixado como outorga, que realmente vai para a União, mas até poderia ser 1%, né? Poderia ser um valor menor. Mas ainda alguma coisa tem que contar ali como outorga. Mas além dessa questão meramente jurídica, né, existe um motivo para a gente ter a outorga também, né? Existe um motivo de incentivos para quem está entrando no projeto. Quando você coloca os recursos dentro do projeto como recursos vinculados, você tem muitas vezes uma expectativa da concessionária de acessar esse recurso posteriormente. Então, por meio de novos investimentos, né, ao longo do tempo, por meio de reequilíbrios, né, que são as funções mesmo de uso desse recurso. Ou mesmo voltando para a tarifa e ela recebendo esse bolo para que reduza a tarifa. Então, muitas vezes, o comprometimento que ela tem com o recurso vinculado, embora seja maior do que o de menor tarifa, né, que se fosse só menor tarifa, ele não é tão firme, tão seguro, tão sólido como um comprometimento que há quando esse recurso vai para a União, é depositado no Tesouro e ela não tem mais como reaver esse recurso de nenhuma forma. Então, nós entendemos que, a priori, pelo menos, um pouco do recurso ser a título de fundo perdido mesmo, indo para o Tesouro, né, que não é perdido, mas que vai para outras políticas públicas, né, vai ser colocado no orçamento, vai para a educação, para a saúde, enfim, outras questões, e não para o projeto, tem um valor em si, né. Então, por esse motivo, a gente coloca como primeira ideia sempre o modelo híbrido, né, mas claro que estamos abertos a discutir cada um dos casos. Recentemente no Paraná, né, diante de uma demanda da sociedade paranaense, se trabalhar só com a menor tarifa, nós fizemos um modelo um pouco diferente, em que não há limite para redução tarifária, mas quanto mais a tarifa é reduzida, mais recursos vinculados têm que ser colocados, numa curva quase que exponencial, né, de aplicação de recursos vinculados diante da redução de tarifas. Então, assim, a NTT ela sempre avalia cada situação e esse momento de audiência pública é muito importante para isso, né, para que a gente veja o que a sociedade quer e apresenta ali quais são os riscos de cada uma das situações, né. O que nós trazemos inicialmente é o que nós entendemos como agência como modelo ideal. O modelo ideal que nós entendemos é esse modelo com o híbrido, com uma parcela relevante de recursos ainda como outorga, mesmo que possamos colocar mais recursos como recurso vinculado, mas se houver um grande desejo, né, de uma destinação maior de recursos, a gente vai ponderar isso frente às perspectivas do projeto, né, também do potencial de necessidade de uso desses recursos vinculados, inclusão de investimentos, por exemplo, no futuro, se é uma região muito dinâmica, que talvez precise de mais investimentos, né?
e tomar uma decisão quanto a isso, né? Então, são essas as questões que envolvem, né, essa questão do modelo híbrido, há todo um aprendizado, como eu falei, que nos leva a acreditar nessa forma que estamos propondo, né? Mas é sempre passível aqui de uma adaptação, uma adequação no caso a caso, e a gente vai avaliar, então, diante da contribuição de vocês. Não temos mais nenhum inscrito, então, senhoras e senhores, em nome da NTT, agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a sessão pública realizada hoje na cidade de Cuiabá, dia 7 de fevereiro de 2022. Boa tarde a todos.